Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, Verônica reaparece na vida de Natália. Acontece a festa de 15 anos de Regina. Olga dá o golpe da barriga em Vicente. E não acaba por aí. Constanza vai descobrir que Elias e Verônica são amantes. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 18 a 22 de março. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Regina agradece Adriano por ter defendido sua mãe. Os dois se abraçam. Vicente vê Margot arrumando suas malas e ela diz que voltará para seu povoado. Ele diz que ela não pode ir embora, pois segue em tratamento. Margot propõe que ela fique na casa, mas Olga deverá ir. Vicente diz à avó que Natália já sabe de tudo e está morrendo de vergonha e sente raiva de si mesmo por tê-la traído. Mari e Valentina vão juntos para comerem na rua. Adriano diz a Regina que está muito preocupado com Natália e que Andréia já o colocou por dentro do que Vicente fez a ela. Regina diz que Andréia não deveria ficar falando essas coisas e pede que o pai não se meta nisso. Salma diz a Omar e Andréia que Elias está de acordo com o casamento deles e está emocionado pelo neto que está a caminho. Omar e Andréia ficam desconfiados da atitude de Elias. Porém, Salma informa que já organizou uma reunião na casa de Adriano para celebrar a relação deles. João Gabriel diz a Natália que Vicente ama ela, mesmo tendo cometido aquele erro. Natália diz que não, e que se a amasse não teria terminado daquele jeito. João diz que seu irmão é sócio dela e é melhor eles levarem a festa em paz. Natália propõe que João Gabriel seja seu novo sócio. Olga pergunta a Vicente e Margot, diante de Benjamin, se eles já disseram para sua bênção que Natália já não vai morar mais ali, porque não é mais namorada de Vicente. Benjamin fica muito abalado, grita e sai correndo. Vicente se revolta contra Olga e vai atrás do filho. Margot ordena que Olga vá embora imediatamente de sua casa. Benjamin corre pelas ruas. Margot diz a Olga que sabe perfeitamente a classe de vagabunda que ela é, e que leva anos tentando seduzir Vicente, e enfim conseguiu. A senhora diz que ela não vai se dar bem, pois seu neto jamais deixará Natália por ela. Olga garante que nem Vicente, nem ela e nem ninguém atirará tão fácil daquela casa. Benjamin quase é atropelado na rua e Vicente fica tenso. Benjamin chega à pensão gritando pela mamãe Natália. Sol o recebe e Vicente chega ali discutindo com o menino por quase ter sido atropelado. Benjamin diz que aquilo é culpa dele, quer ficar com sua mamãe Natália e não quer ficar com ele. Benjamin grita para que o pai vá embora. Vicente fica arrasado. Valentina e Mário decidem começar uma relação juntos e irão sair juntos pela noite. Benjamin diz ao pai que não quer viver com Olga. Sol pede que Vicente permita que Benjamin fique ali com ela, esperando por Natália. Teresa revela a Constanza que Natália terminou sua relação com Vicente e que ele resultou ser igual a Adriano. Constanza, mal amada, debocha e fica muito contente. Vicente desabafa com Sol e diz que tem em seu coração que não traiu Natália, pois não sente nada por Olga. Ele pede que Sol receba novamente Olga na pensão, pois não pode mais tê-la em sua casa. Teresa diz a Constanza que não sabe o que causa tantas risadas nela e que Natália está sofrendo. Constanza diz que ela mesma buscou isso e era mais evidente que sua paixão de bairro não teria nada de bom. Teresa diz a Constanza que algo lhe diz que aquela criança que Sol espera é de Gustavo. Natália chega à pensão e Benjamin corre para abraçá-la. Ele pergunta por que ela foi embora da casa e se já não gosta dele. Natália diz que jamais deixará de amá-lo, adora sua companhia e o abraça. Furioso, Vicente começa a tirar as roupas de Olga e diz que ela não pode viver em sua casa nem um minuto a mais. Olga diz que ele não pode fazer isso depois de ter feito amor com ela. Vicente diz que não fez amor com ela, porque para isso teria que amá-la, mas este não é o caso. Olga tenta chantagear Vicente, mas ele não cai mais na conversa da biscate. Kimberly encontra João desanimado e ele desabafa, dizendo que está assim pelo que aconteceu entre seu irmão e Olga. Ele diz que com Olga foi muito feliz, mas Kimberly diz que oferece para ele um amor dos bons e que morre de vontade de ser sua namorada. João Gabriel cai nos encantos de Kimberly
e os dois se beijam. André e Regina convencem Natália a ir no pedido de casamento na casa de Adriano. Ela diz à mãe que quer que seu filho nasça sem ressentimentos e sim com muito amor. Natália se sente orgulhosa da filha. Vicente leva a Olga de volta à pensão. Sol diz que se está aceitando ela ali é pelo juramento que fez a sua tia, mas não está contente com ela. Natália chega ali e pede que Sol arrume ela e suas filhas, pois Omar pedirá a mão de Andréia. Andréia diz que sua mãe tem que ficar muito bela, pois seu pai estará lá. Regina diz que sim, e isso para ele se dar conta do que perdeu. Depois, Natália e Vicente ficam a sós. Kimberly e João arrumam Zezé para a festa na casa de Adriano, já que ele irá com Regina. Natália reclama com Vicente por levar Olga para a pensão, justamente quando ela está ali. Vicente diz que não levou Olga para machucá-la e que somente quer consertar seus erros. Ele diz que irá embora de casa com sua avó e seu filho, para que ela possa retornar para lá. Natália diz que não vai tirar Dona Margot e Benjamin de seu teto. Vicente está com o negócio fechado e todo o dinheiro foi investido na pousada. Vicente diz que verá como resolverá, e para isso tem 2 mãos para trabalhar para sua avó e seu menino. Natália diz que não precisa que ele faça esse sacrifício por ela. Também tem 2 mãos para trabalhar, e essa não é a primeira vez que sai adiante depois da traição de um homem. Anoitece. Omar pergunta a Elias se de verdade ele aceitou o casamento dele com André ou esse é outro de seus planos. Elias diz que ele é o pai de seu neto e não suportaria ver esse menino crescer como um mendigo e revela que ele será seu herdeiro. Benjamin pergunta a Vicente por que Natália foi embora e ele responde que cometeu um erro. Benjamin pergunta se isso foi por culpa da bruxa da Olga. Vicente diz que isso é uma história longa. Um senhor chega à casa de Vicente e se apresenta como Eliodoro Flores. Margot chega ali e Eliodoro fica encantado ao vê-la. Os dois se abraçam e se beijam. Margot esclarece ao neto que Eliodoro é seu namorado. Na casa de Adriano, todos se reúnem para a festa de Omar e Andréia. Adriano pergunta a Natália como ela está se sentindo e que ficou sabendo o que aconteceu com Vicente. Natália diz que prefere não falar disso e Adriano diz que foi tudo verdade o que disse sobre Olga. Adriano oferece a casa para que Natália possa viver com Regina e alega que o bairro é perigoso. Natália acaba aceitando voltar a morar na casa de Adriano, porém ele não pode viver junto a elas. Adriano diz que faz o que seja para a tranquilidade dela. Natália diz a Adriano que antes de voltar para a casa dele, precisa que os papéis do divórcio estejam assinados. Vicente conversa com Margot sobre Eliodoro e ela diz que ele a fez companhia no povoado, inclusive nas noites. Vicente diz que Eliodoro é mais jovem do que ela e Margot diz que não ficaria com o velhinho. Sol diz a Olga que ela não conhece valores e respeito. Olga diz que Vicente quis, mas Sol acusa a prima de ter se aproveitado da boa ação dele. Sol diz que apesar de tudo que Olga passou, não deixa de ser uma qualquer e não tem nenhum orgulho de tê-la como prima. João confessa a Kimberly que ele e Valentina nunca foram namorados e que ela pediu que ele a ajudasse para fazer ciúmes em Mário. Benjamin se agrada muito de Eliodoro. Zezé e Gustavo chegam na festa de Omar e Andréia. Salma e Constanza criticam Zezé por seu estilo. Cláudio diz a Elias e Adriano que Regina herdou o gosto de Natália. Cláudio pede que Adriano deixe Zezé em suas mãos. Constanza diz a Gustavo que quer que ele volte com ela para que juntos adotem um filho. Gustavo diz que vai pegar outra cerveja, porque quase se engasga com o que ela disse. Cláudio anuncia para toda a família que receberá seu nomeamento de embaixador na Alemanha. Zezé aplaude e faz assovios. Depois, Cláudio influencia Zezé para que ele tome álcool. Constanza insiste para que Gustavo aceite sua proposta e que ele não imagina como sua vida foi amargurada por não ter sido mãe e que isso foi culpa dele. Ela diz que ele deve isso para ela e suplica que faça isso por ela. Vicente sofre ao se recordar de momentos com Natália. Elias diz a André e Omar que o amor que eles sentem floresceu no filho que estão esperando, o primeiro neto de Elias Haddad, e brinda por eles. Omar se declara para Andréia e faz vários elogios a ela.
Adriano diz a Omar que ele tem um de seus maiores tesouros e pede que ele a faça feliz por toda a vida. Natália diz a Andréia que deseja a ela toda a fortuna do mundo e que ela merece coisas boas com a família que fará com Omar. Constanza diz a todos que ela e Gustavo decidiram voltar a ser um casal e que juntos irão adotar um bebê. Adriano parabeniza Constanza e Gustavo e diz que eles são o exemplo que nunca é tarde para resolver os erros e lutar por um casamento verdadeiro e feliz. Cínico, ele diz que todos sabem que ele e Natália não estão juntos, mas isso não impedirá que suas filhas não tenham uma família feliz. Adriano brinda pelos noivos e pelas segundas oportunidades. Regina percebe que Zezé está bebendo muito e se preocupa. Valentina propõe a Mário que passe a noite com ela ali na pensão, mas ele se nega. Valentina pergunta a Mário se ele segue pensando no Natal da Fernanda. Mário diz que está se apaixonando por ela cada vez mais, mas é melhor irem com calma. Andréia diz a Regina que queria que os pais estivessem outra vez juntos. Regina diz que isso jamais irá acontecer, e se acontecesse, seria a primeira a se opor. Andréia diz que ela está sendo muito radical e que todos merecem uma segunda oportunidade. Regina diz que homens como Adriano e Vicente não merecem, e Zezé ouve. Andréia pede que Regina não compare seu pai com aquele malandro. Regina diz que eles são iguais, os dois traíram sua mãe e que Vicente é um lixo. Adriano se sente mal e Teresa percebe. Natália pede que Omar sempre se comporte como um cavalheiro, seja um bom marido, um bom pai e sempre veja Andréia como companheira ao mesmo nível. Omar agradece Natália pelos conselhos e diz que ela é o topo dos topos de sogra. Ele diz que tem muito claro com quem pode contar e com quem não, e olha para seus pais. Teresa leva Natália até Adriano e diz que ele estava a ponto de desmaiar. Natália percebe Adriano mal e ele está ardendo em febre. Ela diz que ele precisa ir ao hospital e que ela o levará. Constanza manda Zezé se comportar, porque ele não está em seu bairro. A rabugenta o humilha, dizendo que ele é patético, igual a seus irmãos. Zezé vai para cima dela e manda não se meter com os Ramírez. Constanza acaba tropeçando em um garçom e ele derruba vinho na roupa de Salma. Constanza e Salma insultam Zezé. Zezé diz que a mancha na roupa de Salma irá sair, mas o que nunca irá sair de todos eles é a amargura e que todos são pessoas ruins. Vicente tem um pesadelo onde Natália e Adriano se reconciliam e ela o humilhava. Constanza exige o respeito de Zezé. Zezé diz que o respeito se ganha. Ela nunca respeitou Gustavo e ninguém. Elias manda tirarem aquele imbecil dali. Regina pede que Zezé se acalme. Zezé, bêbado, acusa Regina de tê-lo convidado para que todos debochassem dele. Ele diz que todos ficaram olhando estranho para ele e que ouviu ela dizendo que Vicente era um lixo. Andréia fica sabendo que Natália levou Adriano ao hospital porque ele não estava se sentindo bem. Zezé diz que agora ela pode ficar tranquila porque a mãe dela vai voltar com o pai para se esquecer do malandro. Ele diz a Regina que ela pode ficar no mundinho dela e é melhor ter Lorenzo, que não faria ela passar dessas vergonhas. Passa-se semanas. Regina e Natália já estão vivendo na casa de Adriano e Regina espera ansiosa seus 15 anos. Regina diz à mãe que não quer saber nada de Zezé depois da forma que ele se comportou no jantar. Natália aconselha que pelo menos a filha tenha amizade com ele, pois Zezé tem bons valores. Depois, Adriano agradece Natália por cuidar dele durante aquelas semanas. Natália diz que se alegra ao vê-lo recuperado, mas que não podem mais adiar o assunto do divórcio. Adriano diz que esse tempo que estão vivendo juntos o faz ver que podem tentar de novo. Ele propõe que deem mais uma chance e que, se não funcionar, se divorciam. Adriano quase a beija, mas a campainha toca. Natália vai abrir a porta e tem uma grande surpresa ao se deparar com Verônica. Zezé diz a Vicente que quer deixar a escola porque lá todos debocham dele por ser pobre e nem mesmo Regina fala com ele. Vicente nega e diz que ele seguirá estudando. Verônica ri de Natália e diz que ela ficou pálida. Natália manda ela não se aproximar porque não responde. Verônica entra na casa e diz que ela aprendeu a mostrar as garras e deveria se sentir orgulhosa, pois não é mais a estúpida de antes.
Ela diz que quando soube que ela estava morando com Adriano, pensou que deveria voltar imediatamente, porque queria ver isso com seus próprios olhos. Verônica pergunta como foi a reconciliação entre eles, mas Natália esclarece que eles não estão juntos. Natália quer saber quem é o informante de Verônica, mas ela diz que não precisa, pois sabe que um homem é esplêndido quando quer o perdão de uma mulher e conhece muito bem Adriano. Natália diz que não é uma mulher como ela e não se vende. Verônica entrega rosas amarelas para Natália como deboche. Constanza pergunta a Sol se ela já sabe quem é o pai da criatura que carrega no ventre, porque imagina que ela deve suspeitar de muitos homens. Sol diz que o pai de seu filho é Gustavo e que jamais o traiu como outras. Constanza diz que é muito melhor que ela, e a prova disso é que Gustavo voltou para seus braços. Adriano chega à sala de casa e vê Verônica. Natália diz que a amante dele chegou no momento ideal e pode cuidar dele. Adriano pede que ela não permita que aquela maldita víbora faça ela voltar atrás depois de terem avançado tanto. Sol diz a Constanza que desconhece Gustavo e que eles são um para o outro. Constanza diz que Gustavo nunca mudou e que foi Sol quem comprou a história que ele a amava. Ela diz que ele está emocionado com a ideia de adotarem juntos e que seu filho sim terá luxos. Sol enfrenta Constanza e diz que seu filho terá orgulho de sua mãe, uma mulher trabalhadora e que fará o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Verônica diz a Adriano que chegou antes do tempo e que quando ele ligou para ela, não ouviu direito a hora que era para chegar. Adriano diz que não ligou para ela. Verônica diz que havia entendido que Natália não estaria em casa e que antigamente eles combinavam melhor para que Natália não os descobrisse. Adriano jura a Natália que Verônica está mentindo e nem sabia que ela estava no país. Verônica debocha e diz: acredita no seu marido, ele sempre disse a verdade. Adriano expulsa Verônica de sua casa. Omar acompanha Andréia, a ginecologista, e vê seu filho no ultrassom e fica emocionado. A ginecologista revela a Omar e Andréia que o bebê deles é menino. Os dois ficam felizes. Olga vai atrás de Vicente, diz que foi ao médico e ele mandou ela fazer exames. Ela diz que tomara que não seja nada grave para ele e se retira. Natália diz a Adriano que cuidou dele por agradecimento, por tê-la defendido, mas agora ela e Regina irão embora daquela casa. Adriano diz que Natália está o castigando pela volta de Verônica e diz que para ele dá na mesma ela ter voltado. Natália diz que para ela também. Não se interessa pela relação dele com aquela mulher, mas não entende como Verônica está livre se ela foi a culpada da fraude. Adriano diz que não existe provas contra Verônica e ela se encarregou que tudo incriminasse ele. Natália diz a Adriano que sente que ele segue ocultando várias coisas dela. Adriano diz que não sente nada por Verônica além de um profundo desprezo e suplica que isso não volte a separá-los. Natália diz que Verônica não é o problema, e sim ela, que já não o ama e vai embora daquela casa sem que ele possa impedir. Natália arrasa com a cara do pepino murcho e diz: eu poderia deixar um recado aqui nestas rosas, mas eu sim gosto de falar as coisas cara a cara. Verônica diz a Joana que não suporta ver Adriano com Natália e que ele segue sendo seu. Joana diz que Verônica deve aprender que nem sempre terá o que quer e que ela é impulsiva desde criança. Verônica manda Joana não mencionar sua infância. Joana diz que sabe muito bem como ela gosta de deixar o passado enterrado. Verônica manda a empregada se calar. Joana exige respeito. A relembra de quando a abraçava nas noites porque sentia medo do escuro e que deve respeitar ela como uma amiga que sabe de seus segredos que estão ali. Zezé tenta falar com Regina, mas ela o despreza. Olga e Sol vão juntas ao consultório médico para receber o resultado dos exames de Olga. O médico parabeniza Olga e diz que ela tem 2 semanas de gravidez. Andréia revela a Natália e João Gabriel que seu bebê é menino. Natália fica emocionada e abraça a filha. Vicente volta a reabrir seu negócio depois de ter conseguido um empréstimo. Olga diz a Sol que pelo tempo de sua gravidez, Vicente é o pai de seu bebê. Sol diz à prima que tudo isso ela tinha planejado para amarrar Vicente. Olga, hipócrita, nega e diz que foi um bendito acidente. Ela diz que não vai seguir o exemplo da prima e vai lutar para que seu filho cresça com seu pai. Vicente diz a Natália que sabe que ficou de não interrompê-la quando estivesse ali trabalhando, mas gostaria de falar com ela.
Ele diz que sabe que ela está muito ferida, mas não terá paz enquanto ela souber que ele não é igual a Adriano. Ele diz que jamais teve uma aventura com Olga. Foi um erro provocado pelo álcool e que custa trabalho para ele aceitar, pois ama ela. Vicente diz que nem sequer pode explicar como as coisas aconteceram, porque não se lembra de nada. Ele diz que só precisa que ela acredite nele e que Olga não é sua amante, e nunca foi, e jamais acontecerá algo entre eles, porque em seu coração, em seus pensamentos e em cada célula de seu corpo está Natália. Sol diz a Olga que se ela pensa que com aquele bebê vai garantizar Vicente, ela está muito errada e que seu único dever é pensar no bem-estar de seu filho antes de sua conveniência. Vicente diz a Omar que falou com Natália e tentou se explicar mais uma vez. Ele diz que segue sem entender como Olga terminou em sua cama, nem consegue se lembrar de nada e é como se essa noite não tivesse existido. Omar diz que compreende ele. Natália pergunta a João Gabriel se ele sabe se Vicente foi amante de Olga enquanto Lúcia era viva. João Gabriel jura que não, que caia um raio nele se estiver mentindo e que Vicente sempre respeitou o casamento. Constanza diz a Gustavo que quando tiver seu bebê nos braços não irá precisar de mais nada e ele poderá ir se quiser. Gustavo diz que não tem para onde ir e que se aceitou que adotassem juntos é para darem uma nova oportunidade. Constanza diz que Gustavo não a ama e segue pensando naquela mulher. Gustavo agarra Constanza e pede ajuda dela para esquecê-la. Ele a beija, mas logo se afasta dizendo que vai à mecânica. Omar diz a Vicente que teve uma história similar à dele, que foi durante sua despedida de solteiro e que quando acordou não se lembrava de nada. Mário vai atrás de Verônica para enfrentá-la por todo o mal que fez a ele e por ter usado sua irmã para tirar o pouco que ele tinha. Ele diz que Tânia tirou sua própria vida, mas Verônica diz que ela era tão insignificante como ele. Mário jura a Verônica que não vai descansar até saber a verdadeira razão pela morte de Tânia. E se chegar a descobrir que ela teve algo a ver, não vai cansar até ela receber o que merece. Quando Mário sai da casa, Verônica vai até seu quarto e Elias está ali com ela, já que os dois são amantes. Natália conta a Sol e Fernanda sobre a visita de Verônica e percebeu que Adriano não disse toda a verdade para ela, pois segue escondendo algo. Chega o dia do aniversário de Regina e todos festejam. Constanza recrimina Gustavo por ter dado aquela festa para Regina e diz que ela está passando o ridículo. Gustavo diz que Regina está preciosa e muito feliz. Lorenzo tenta confessar o que sente para Regina, mas João Gabriel atrapalha o momento. Depois, Lorenzo vai para o quarto se trocar e João deixa o loiro azedo trancado. Ele diz a Zezé que Lorenzo já está trancado e que ele vai dançar com ela a valsa. Omar conversa com Natália. Diz que sabe o quanto Vicente a ama e que ela corresponde a esse mesmo sentimento. Ele conta para ela a armação que Elias havia feito para ele ir para Londres, que deixou ele drogado e até hoje não se lembra do que aconteceu aquela noite. Omar diz a Natália que talvez fizeram o mesmo com Vicente e que Olga poderia ter colocado algo em sua bebida e por isso ele não se lembra de nada. Natália fica intrigada com o comentário de Omar. Ele diz que admira muito Vicente e que quer ser igual a ele como homem e como pai. Omar diz que se Natália ama Vicente, não permita que Olga os separe. Regina dança valsa com Adriano. Gustavo também dança com a sobrinha. Lorenzo fica furioso ao se dar conta que ficou trancado no quarto. Zezé chega na pista e ele e Regina dançam juntos. Os dois finalizam a dança se beijando. Verônica, piranha, chega à festa e Natália pergunta o que ela faz ali. Todos observam a cena. Vicente, Mário e Adriano se aproximam. Verônica diz a Vicente que ele é o famoso e diz a Natália que ele não é tão feio. Ela diz que agora ela tem 3 homens a seus pés para defendê-la. Natália diz que não precisa que ninguém a defenda. Pode fazer isso sozinha e puxa Verônica atirando da festa. Já na pensão, Natália acusa Verônica de ter voltado para recuperar Adriano. Verônica diz que nunca o perdeu e Natália diz que ela sempre desejou ter o que ela tinha. Vicente chega ali e escuta quando Natália diz que não ama Adriano e o único homem que ama é Vicente. Natália vê Vicente e fica boquiaberta. Adriano chega ali e Natália diz que tem que fazer algo que há tempos deveria ter feito. Ela se vira e dá um tapa na cara da piranha sem vergonha. Furiosa, Verônica diz que aquela bofetada ela vai pagar com lágrimas.
Natália e Vicente saem juntos para a festa e Adriano e Verônica ficam a sós. Adriano debocha de Verônica. Verônica diz que eles poderiam voltar a se amar, mas ele diz que ela lhe dá nojo. Verônica diz que se ele não for para ela, não será de mais ninguém, e que prefere ele morto antes de vê-lo com aquela confeiteira de bairro. Verônica beija Adriano. Ele corresponde e diz que depois vai à casa dela para terminarem aquilo. Vicente agradece Natália pelo que ela disse quando colocou Verônica em seu lugar. Olga os observa e fica pé da vida. Regina pergunta a Zezé como ele convenceu Lorenzo para dar seu lugar na pista de dança. Zezé diz que na guerra e no amor tudo vale. João Gabriel vai ao quarto e Lorenzo o acusa de tê-lo trancado. João diz que o baile foi ótimo, que Zezé dançou no lugar dele e até deram um beijão. Natália discursa na festa da filha para ela, faz vários elogios e lhe dá conselhos. Lorenzo briga com Zezé e diz que ele mandou o irmão dele lhe trancar. Ele o agride. Natália diz a todos que quando ela e suas filhas ficaram na rua, chegaram no bairro e ganharam a maior fortuna que não se pode comprar: a amizade, o respeito, a solidariedade e o amor. Vicente vai até o palco e Natália diz: obrigada por ter nos dado um lugar entre vocês. Obrigada a todos por festejar minha menina. Obrigada por tanto. Vicente diz que esse lugar ela ganhou, pois é uma grande mulher e é o amor de sua vida. Natália e Vicente se beijam diante de todos. Olga e Adriano só faltam morrer com a cena. Lorenzo agride Zezé, mas ele não reage devido à promessa que fez a Regina e é humilhado. Lorenzo diz que quer ser o primeiro em levar Regina para a cama. Zezé fica furioso e dá um soco em Lorenzo, e justo nesse momento, Regina chega. Lorenzo, hipócrita, finge que Zezé estava lhe dando uma surra e implora que ele pare de lhe agredir. Regina ajuda Lorenzo e se revolta contra Zezé. Lorenzo diz que Zezé mandou o irmão dele deixá-lo trancado para não dançar com Regina. Regina fica muito decepcionada e ameaça Zezé, dizendo que se ele se atrever a bater novamente em Lorenzo, vai terminar de conhecê-lo. Olga diz a Vicente que precisa dizer uma coisa importante para ele, mas é ignorada. Benjamin diz a Margot que não quer que Olga volte nunca mais para a casa deles. Margot diz que o pai dele nunca mais cairá nas manhas daquela mulher. Zezé diz a Valentina que não se arrepende do que fez porque dançou e beijou Regina. Regina diz a Natália que ama Zezé, mas ele se comporta como um selvagem e imaturo. Natália diz que Zezé está em uma fase difícil da adolescência, mas é um bom menino e ela precisa dar tempo para ele. Vicente repreende Zezé por sua atitude com Lorenzo. Regina diz à mãe que sabe que ela ama o Sr. Vicente. Eles devem estar juntos e pede que ela vá com ele. Natália abraça a filha, agradece por pensar nela, mas diz que o que aconteceu em sua festa foi um impulso. Regina diz que aconteceu porque eles se amam. Adriano procura Verônica em sua casa e se beijam. Mário conversa com Fernanda e conta que enfrentou Verônica e que o melhor que pôde ter acontecido com ele foi não ter se casado com ela. Adriano sufoca Verônica, diz que vai acabar com ela e lhe aponta uma arma. Mário diz a Fernanda que seguiu os conselhos dela e está dando uma oportunidade com Valentina. Fernanda diz que se alegra e que ele deveria ter ouvido seu coração. Mário diz que mesmo assim segue pesando para ele a diferença de classes. Fernanda diz que o importante é o que ele sente por ela. Mário diz que a ama, que Valentina enche sua vida de luz, mas talvez não é para estarem juntos. Fernanda diz que ele não quer sair de sua zona de conforto e pede que ele não ame pela metade, que o amor não precisa ser perfeito, mas sim verdadeiro. Verônica manda Adriano guardar aquela arma e parar de jogar com ela. Adriano diz que quer ela fora de sua vida. Verônica se aproxima, abaixa a arma dele e pergunta se ele não deseja ela em sua cama. Adriano diz que ela só foi uma aventura e nada mais. Verônica diz que as almas deles estão interligadas e seus corpos se pertencem. Adriano acusa Verônica de tê-lo delatado com Elias e volta a ameaçá-la com a arma. Verônica pede que ele acabe com o amor e os dois voltam a se beijar com muito fogo. Fernanda diz a Mário que é uma mulher que não sonha com casamentos, com a casa cheia de filhos e nem cachorro. Ela diz que é plena e é tão feliz que tem orgulho da mulher que é. No dia seguinte, Verônica e Adriano passaram a noite juntos.
Verônica diz a Adriano que se ele levou um tiro por Natália, só foi para ficar como herói. Ela diz que isso é patético, porque de nada serviu, e que Natália foi muito clara quando disse que Vicente é o único homem que ama. Verônica pergunta o que realmente Adriano quer, porque ele não é um homem que se deixa humilhar como Natália está fazendo com ele. Olga vai à casa de Vicente e revela que eles terão um filho juntos. Verônica garante a Adriano que vai descobrir o que ele está ocultando. Adriano ordena que Verônica não volte a se meter em seus assuntos e que tem uma bala no nome dela. Vicente diz a Olga que essa gravidez dela é uma invenção para prendê-lo. Olga diz que está grávida, que aquela bênção que carrega não tem culpa e é uma alma pura. Vicente diz que ela pode estar grávida, mas não é dele. Olga mostra os exames para Vicente. Diz que está grávida de 2 semanas e foi justamente o tempo que ele a meteu em sua cama. Olga garante a Vicente que aquele filho é seu. Vicente manda a Olga sair de sua casa. Antes de sair, Olga diz que ele deve falar com Natália e que não quer que eles terminem por aquilo. Lorenzo segue tentando conquistar Regina e propõe que ela lhe dê uma chance. Vicente diz a Margot que Olga acaba de dizer que está grávida dele. Margot fica furiosa e Vicente diz que vai responder por aquele filho. Ela diz que é melhor ele esperar o bebê nascer para ter certeza que o filho é de Vicente, porque de Olga podem esperar de tudo. Sol e Gustavo se encontram na rua e ela diz que ele sequer a olhou na festa de Regina, e certamente é porque a dona dele não deixou, se referindo a Constanza. Gustavo manda Sol não opinar em sua vida, porque perdeu esse direito. Sol diz que ao invés dele falar assim com ela, por que não pergunta como está sua gravidez? Gustavo diz que quem deve se importar com isso é o pai daquele bebê. Ele diz que Constanza pode ser uma mulher fria e amargurada, mas nunca caiu tão baixo quanto ela, tentando jogar um filho para ele. Gustavo exige saber quem é o pai do bebê de Sol, e logo diz que talvez Constanza tenha razão, e nem mesmo ela sabe de quem é. Sol o esbofeteia e se retira. Margot aconselha que quando Vicente for falar com Natália, diga que está ciente do erro que cometeu e que busque as palavras adequadas. Ela diz que antes dele contar tudo para Natália, deve se certificar que Olga está dizendo a verdade. Vicente diz que Olga lhe mostrou o exame de gravidez e já não precisa de mais provas. Na pensão, Natália encontra Sol chorando e ela desabafa com ela sobre a discussão que teve com Gustavo. Olga chega ali e revela a Natália que ela e Vicente terão uma bênção e que está grávida dele. Natália vê o exame de gravidez e fica surpresa. Hipócrita, Olga pergunta se ela não vai felicitá-la. Natália responde que seria uma mentira de sua parte e que lhe dá pena ela trazer um bebê naquelas circunstâncias, porque Vicente não a ama. Olga diz a Natália que está nas mãos dela que Vicente se faça responsável por ela e por aquele bebê. Depois, Sol reclama com Olga por incomodar Natália e Vicente. Olga diz que foi Vicente quem incomodou sua vida e que por culpa dele a violaram. Ela diz que Vicente se aproveitou do que ela sentia por ele e que agora está esperando sua bênção, terá que responder pelo que fez. Sol diz que os homens não se deixam amarrar por filhos e que a prima está louca se pensa que a vida dela se resolveu com aquela gravidez. Olga responde que não é porque com ela não tenha funcionado o plano de amarrar Gustavo que ela não poderá formar uma família com Vicente. Natália chega muito abalada na casa de Vicente e diz a João Gabriel que ele e seus irmãos não podem seguir fazendo as coisas de forma irresponsável por aí. Ela diz que Zezé agrediu Lorenzo depois de João ter sugerido trancá-lo no quarto e que Vicente dormiu com Olga sem pensar nas consequências que traria. Vicente diz a Omar que a felicidade com Natália agora vê como um sonho distante e que Olga acaba de confessar que está grávida e que o bebê é seu. Omar aconselha que Vicente confesse logo isso a Natália, antes que ela saiba através de outra pessoa. Regina diz a Andréia que Lorenzo é maduro e seria um namorado perfeito para ela, já que também é de uma boa família. Andréia diz que já não enxerga as coisas como antes e que a única coisa que deseja é que ela esteja bem sempre. Ela diz que quer que o menino que ela escolha faça ela sempre se sentir única e confessa que quando viu Natália e Vicente tão apaixonados na festa, percebeu que foi muito injusta ao se meter na relação deles. Andréia diz que sua mãe tem todo o direito de ser feliz com quem ela quiser e entendeu que o casamento dela com seu pai já acabou.
Regina se surpreende quando Andréia diz que já não vai mais apoiar seu pai e que ele buscou tudo aquilo. Andréia diz à irmã que Adriano sumiu da festa um pouco depois que Verônica saiu e que eles devem continuar juntos. Mário leva um buquê de flores para Valentina. Olga diz a Margot que agora sim serão família de sangue. Margot pergunta se ela tem certeza que Vicente é o pai. Olga diz que sim e pede que essa seja a última vez que ela pergunte isso, pois a ofende. Regina e Andréia ouvem quando Olga diz que está grávida de Vicente. Vicente diz a Natália que precisa confessar algo muito importante para ela. Natália diz que já sabe que Olga está esperando um filho dele. Margot diz a Olga que uma mulher que engravida para amarrar um homem não merece respeito. Olga pergunta se ela fala aquilo por Andréia e Regina defende a irmã. Andréia diz que seu bebê é fruto do amor dela e de Omar. Já o dela, Vicente nem liga. Margot adverte Olga que fará o que tiver a seu alcance para que seu neto não cometa o erro de se juntar com uma vadia como ela. Natália diz a Vicente que Olga foi quem disse sobre sua gravidez. Vicente diz que aquilo não muda as coisas entre eles, mas Natália diz que aquilo muda tudo. Ela diz que ele terá um filho com outra mulher e que esse bebê necessita dele. Natália pede que Vicente guarde todo aquele amor e que dê para seus filhos, e que Benjamin e esse bebê que está a caminho devem ser o mais importante para ele. Ela pede que ele se esqueça dela e que a partir daquele momento não existe mais em sua vida. Natália diz que sabe que ele está sofrendo igual ou pior que ela, mas não pode lhe dar falsas esperanças e que a relação deles morreu para sempre. Vicente tenta falar com Natália, mas ela se retira. Já na esquina de casa, Adriano encontra Natália e diz que precisa falar com ela sobre o que aconteceu na festa de Regina. Natália, abalada, conta a Adriano que Olga está esperando um filho de Vicente e pede que ele a leve dali. Zezé e João Gabriel chegam à pensão e Margot conta a eles sobre a gravidez de Olga. Mário leva Valentina até seu apartamento e ela fica encantada pelo lugar luxuoso. Ele diz que quer que a relação deles funcione, mas Valentina diz que sabe que ele não quer uma mulher como ela a seu lado. Sol diz a Olga que as malas dela já estão prontas e que quer que ela vá embora no dia seguinte de sua pensão. Olga diz que vai viver na casa de seu futuro marido. Sol diz que ela não tem o perdão de Deus e Olga garante que um dia ela se arrependerá de tratá-la assim. Mário pede que Valentina se arrisque com ele. Valentina, chorando, pergunta se ele já se perguntou o que dirá aos conhecidos dele quando souberem que ele anda como uma mecânica. Mário diz que eles pensem o que quiserem, porque está apaixonado por ela. Valentina fica muito feliz com o que ouve e os dois se beijam. Vicente se reúne com Fernanda e conta sobre a gravidez de Olga e a reação de Natália. Ele diz que está disposto a responder pelo bebê de Olga, mas não obrigado a estar com ela. Vicente diz que tem certeza que Olga se aproveitou dele e que foi contra sua vontade se deitar com ela. Ele comenta com Fernanda que até Omar lhe disse que talvez Olga poderia ter colocado algum entorpecente em sua bebida, pois não consegue se lembrar daquela noite. Adriano levou Natália para sua casa. Se aproveita para tentar se reaproximar dela e faz elogios. Nojento, o pepino murcho tenta beijá-la, mas Natália o empurra e lhe dá um tapa na cara. Vicente diz a Fernanda que não pode perder Natália e que não vai descansar até ter tentado de tudo por ela. Adriano diz a Natália que foi um impulso e pede desculpas. Natália diz que está cansada das desculpas dele e que por um momento que ela baixa a guarda, ele se aproveita dela. Adriano diz que é muito difícil amá-la e não tê-la. Natália diz que se fosse assim, ele jamais teria lhe traído e não se interessa pelas desculpas dele. Adriano, maldito cão dos infernos, diz a Natália que esteve prestes a perder sua vida por ela e pergunta o que mais ela deseja para comprovar que ele segue lhe amando. Natália se retira, deixando o infeliz ali sozinho na sala. Valentina quer fazer amor com Mário, mas ele diz que é melhor irem com calma. João Gabriel diz a Olga que já sabe que ela está grávida de Vicente, mas diz que seu irmão não sente nada por ela porque ama a senhora Natália. João pega nas mãos de Olga, diz que nem ela e nem seu menino merecem uma vida sem amor e que ele não para de pensar nela. Ele diz que se ela permitir, ele pode cuidar dela, ter um lugar para eles três e criar seu bebê como seu.
João Gabriel pede Olga em casamento. Natália retorna à pensão e diz às filhas que jamais voltará a sofrer por um homem. Benjamin mostra para Vicente o desenho que fez deles junto de Natália. E agora que eles se reconciliaram, poderão viver juntos outra vez. Ele diz ao pai que quer ter um irmãozinho. Vicente abraça o filho, mas não se atreve a contar sobre a gravidez de Olga. Olga diz a João que é muito lindo o que ele disse, mas aquilo não é possível. João Gabriel diz que ama tanto Olga como o óleo pelo motor, ou como as batatas pelo ensopado. João Gabriel e Olga se beijam. Depois, Olga diz a João que nunca um homem a disse tantas coisas tão bonitas como ele. Porém, ela diz que jamais poderá amá-lo, pois ama o irmão dele e que aquele bebê irá uni-los. João Gabriel fica decepcionado e diz a Olga que espera que ela não se arrependa de tê-lo desprezado com todo o amor que sente. Olga diz que o único que poderia se arrepender é de não aproveitar aquela oportunidade de estar com o homem que ama, que é o irmão dele. Vicente e Natália sofrem um pelo outro. No dia seguinte, Sol diz a Olga que se Vicente não aceitar ela em sua casa, pode esquecer de voltar à pensão. Olga vai embora da pensão, rumo à casa de Vicente. Cláudio chega bêbado na casa de Constanza. Constanza diz a Cláudio que ele está tão bêbado que se esqueceu que ela sabe que ele está enganando sua mãe com seu nomeamento. Teresa chega ali e Constanza revela que a carreira política de Cláudio está terminada e que aquele nomeamento não existe. Olga chega à casa de Vicente. Diz que Sol a expulsou da pensão e que ele deve responder por ela e seu filho. Vicente diz que isso não significa viver debaixo do mesmo teto e como família. Olga implora que Vicente não a expulse e que faça isso pelo bebê. Teresa tem uma forte discussão com Cláudio por seguir mentindo para ela. Sem saída, Cláudio confessa a Teresa que sua carreira está acabada e que fez isso pois não queria ver a decepção que está vendo agora em seus olhos. Vicente hospeda Olga no antigo quarto que era de Regina e a bisca não gosta nada. Ela diz que Vicente deseja que ela perda seu bebê, já que isso interrompeu a relação dele com a Natália. Olga diz que ser pai não é só dar um teto e educação, e sim que deve ser presente, dar amor e um lar onde o bebê cresça feliz, e pergunta como ele fará isso se a odeia. Vicente diz que ela ficará naquele quarto, mas terá regras bem claras dessa vez, e a proíbe de entrar na cozinha se Natália estiver. Teresa diz a Cláudio que aquilo já acabou e manda ele sair daquela casa e de sua vida. Ela exige o divórcio e que vá embora com a roupa que está no corpo, porque tudo que ele tem não foi pago com seu dinheiro. Cláudio pergunta se não pagou com carinho e companhia. Teresa, indignada, diz que ele quer colocar preço até em seu carinho e ressalta que ele nunca a amou. Cláudio se ajoelha e implora que Teresa não lhe abandone. Teresa diz que já está farta do alcoolismo dele, de suas mentiras e o chama de aproveitador. Cláudio ameaça tirar sua vida caso se separe de Teresa. Vicente diz a Natália que chegou a um acordo com Olga, que ela ficará no quarto e não irá interrompê-la quando estiver na cozinha. Natália o agradece e pede que assuma com responsabilidade aquilo. Vicente diz que não pode perdê-la. Natália diz que ele jamais irá perder seu amor, que o ama com todas suas forças, mas a relação deles já não pode. Cláudio pede dinheiro para Teresa para poder pelo menos se alimentar e pagar um motel enquanto ela pensa melhor na decisão que quer tomar. Teresa diz que ele irá para sempre de sua vida e o expulsa aos puxões da casa de Constanza. Constanza vai atrás de Verônica após ter sido ameaçada por ela no telefone. Natália diz a Vicente que observa no olhar triste dele suas súplicas para ela abraçá-lo. Vicente abraça Natália, diz que vai lutar por eles até o dia que morrer e não pode deixá-la ir. Natália pede que ele deixe ela ir, pois senão irão se machucar mais. Os dois choram muito e Natália diz que eles devem agir como adultos e por respeito àquele bebê que vem a caminho, devem se separar. Ela diz que não quer estar no meio e apesar de tudo que Olga fez, agora ela é uma mulher grávida. Natália diz que podem dar como terminado a relação deles e decidir ir para sempre. Verônica pergunta a Constanza se ela teme que Natália descubra que ela sempre soube que ela e Adriano foram amantes. Ela diz que ela sempre soube de tudo e que não preveniu Natália, porque sempre a odiou com toda a sua alma. Constanza diz que o dia que Natália descobriu a traição de Adriano foi um dos mais felizes de toda a sua vida.
Verônica diz que Adriano segue sendo dela, mas Constanza diz que ele implora de joelhos para sua irmã para terem uma segunda chance. Verônica diz que Adriano não está atrás de Natália por amor e que algo muito sujo ele está escondendo e precisa da ajuda dela para descobrir o que é. Teresa diz a Natália que finalmente tomou coragem e tirou Cláudio de sua vida. Enquanto isso, Cláudio grita e bate na porta da casa de Constanza, mandando Délia abrir. Délia diz que a dona Teresa mandou não abrir a porta para ele. Fernanda consegue uma consulta para que Vicente leve Olga e tire todas as dúvidas sobre a gravidez dela. Natália e Sol tentam apoiar Teresa pelo momento difícil que ela está passando. Teresa decide voltar a viver na pensão. Natália revela à mãe que Olga está esperando um filho de Vicente. Vicente pede a Olga que o acompanhe, pois irão juntos a uma consulta que Fernanda conseguiu. Olga fica tensa. Constanza descobre a armadilha que Adriano preparou para tirar o dinheiro de Verônica e diz que ela é uma estúpida. Joana avisa Verônica que estão procurando ela. Verônica pede que Constanza a espere e não demorará. Já na frente da casa de Verônica, Elias espera pela amante e lhe dá um beijo. Constanza chega ali, os surpreende e pergunta a Elias o que ele acha que Salma dirá quando descobrir os deslizes dele. Natália diz a Teresa, Fernanda e Sol que está decepcionada, pois em um breve momento de sua vida sentiu tanta paz e tanta felicidade ao lado de Vicente que imaginou passar o resto de sua vida a seu lado, com Benjamin e suas filhas. Sol diz que tudo aquilo foi por água abaixo, por uma burrada provocada por sua prima. Fernanda diz a Natália que Vicente está destroçado e tentando encontrar formas para ela perdoá-lo. Teresa diz que não se trata de perdão, e sim da vida de uma inocente criança. Natália diz que o melhor é se afastar deles pelo bem do bebê. Constanza diz a Elias que pode ser muito discreta quando lhe convém. Verônica diz que é verdade e que diz isso com experiência própria. Constanza pergunta a Elias se ele sabe por que Adriano chegou fazendo o papel de marido arrependido. Elias se recorda de quando descobriu que Adriano mantinha a fortuna de Natália investida. Porém, ele nega a Verônica e Constanza saber o motivo. Natália diz a Fernanda que o problema não é ela e Vicente não se amarem, e isso é o mais injusto. Fernanda diz que Vicente diz com muita segurança que não ama Olga e que ele pode responder por esse filho sem se casar com ela. Natália diz que seu pai nunca viveu com elas porque tinha outra família. Lhes dava tudo, mas não seu tempo e seu amor. Natália diz que não vai tirar desse bebê o que ela tanto sentiu falta com seu pai. O doutor avisa Olga e Vicente que ela está grávida de 2 a 3 semanas. Vicente pergunta se existe alguma maneira de saber se ele é o pai da criança. O doutor diz que isso seria através de uma prova genética, mas isso somente quando o bebê nascer. Na pensão, Teresa e Juliano conversam e ele pergunta se ela é solteira. Constanza volta para casa e Cláudio conta que a mãe dela lhe pediu o divórcio e o expulsou de sua casa. Ele se ajoelha e pede que ela permita que ele fique alguns dias até resolver sua situação. Constanza não permite, mas Cláudio ameaça dizer a todos que ela segue com a ideia de ficar com o bebê de Andréia. Constanza não se intimida pelas ameaças de Cláudio e ordena que ele desapareça de suas vistas. Vicente diz a Olga que vai tentar se entusiasmar com a ideia que terá outro filho. Olga diz que o bebê será muito bonito e algo muito lindo que acontecerá na vida deles. Vicente diz que será um bom pai para o filho deles, mas não o marido. Olga Bisca começa a chorar e diz que precisa que ele esteja com ela e que a leve até o altar de branco. Olga entra na casa, experimenta a comida que Natália está fazendo e diz que talvez aquele seja seu primeiro desejo de grávida. Ela diz a Natália que ela e Vicente foram juntos ao médico e ele disse que ela precisa se alimentar bem, pois agora não é só uma, e sim 2. Depois, João Gabriel pede que Natália não se afete, pois essa é a intenção de Olga. Vicente diz a João que aquilo será um inferno, nunca vai amar Olga e a cada dia a suporta menos. João diz ao irmão que ele não pode renunciar ao amor de Natália. Vicente pede a Natália que o aceite com o filho que terá com Olga e que os dois merecem ser felizes. Natália diz que ele deve aceitar as consequências de seu ato. Vicente diz que vai assumir suas responsabilidades, que vai honrar os ensinamentos de sua avó e de seus pais e que servirá de exemplo para seus irmãos. Ele diz que está morrendo por ter que renunciar ao amor dela.
Juliano e Teresa se conhecem melhor e ela diz que faz 5 horas que se separou de seu marido. Vicente diz a Natália que se está condenada a viver sem ela, mas seu amor sempre será seu. Natália diz que o amor dela pertence a ele e que ele devolveu a vida para ela. Os dois se beijam. Olga flagra e diz: sua velha descarada não é tão decente. O mínimo que pode fazer é respeitar. Até agora não entendeu que estou esperando um filho do Vicente? Você é uma maldita hipócrita. Vicente defende Natália e manda Olga não falar assim com ela. Olga diz que fala o que quiser e o que aquela senhora tem feito desde que chegou no bairro é impedi-la de ser feliz com ele. Olga começa a gritar para que todo o bairro saiba que Natália quer tirar o pai de seu filho. Natália pede que Vicente resolva sua vida, não complique a dela e se retira. Cláudio, bêbado, chega na mecânica de Gustavo e conta que Teresa terminou com o casamento deles. Juliano conta a Teresa que depois da morte de sua esposa, seus filhos ficaram com ele durante alguns meses, mas depois cada um seguiram sua vida. Natália chega ali. Juliano diz a Teresa que gostaria de seguir conversando com ela. Ele diz a Natália que agora entende de onde vem tanta beleza dela. Cláudio diz a Gustavo que aquelas lágrimas é de um homem destruído. Ele confessa que negaram seu consulado e que na realidade nunca existiu essa oferta. Gustavo diz que o único que pode oferecer para ele é o sofá de seu escritório da mecânica. Teresa diz a Natália que Juliano é um homem muito simpático, mas não é momento de pensar em romance. Natália diz que a mãe tem o direito de buscar sua felicidade, e Teresa diz a mesma coisa para a filha. Vicente diz a Olga que foi ele quem beijou Natália, e que se fez isso é porque a ama. Ele diz que tem um compromisso com o filho, que ela está esperando, mas jamais a amará. Olga diz que vai faltar para seu filho uma família, um lar e seus pais que se amem. Vicente diz que eles não são um casal. Olga diz que já entendeu que aquele bebê é um estorvo para ele e que no dia seguinte irá tirá-lo para que ele seja livre.